Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do verso 8, irá nos dizer assim: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Louvado seja o eterno nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nessa manhã eu louvo a Deus porque Deus ele tem feito coisas extraordinárias, não só na minha vida, mas na vida da noiva dele, aqui no bairro Jardim Atalaia. E confesso aos irmãos que novamente estamos ministrando algo acerca dessa palavra. Ontem, como eu disse aqui, nós estivemos ali no bairro Santos Dumont 2, na igreja Metodista Wesleyana Santos Dumont 2, ali na direção do pastor Luiz e pastor Teodoro, ministrando uma palavra com um tema muito forte: colocando a casa em ordem. Toda quinta-feira, querido, você que é morador aí, né, do Conjunto C, dos bairros adjacentes aí, tá? Santos Dumont 1, bairros aí vizinhos ao Santos Dumont, conheça ali a nossa igreja, ali tem feito uma obra, vai ter um evento Kid, hoje tem culto Kid lá na igreja de Santos Dumont, tá? E sábado teremos uma palestra lá para quem gosta de mexer nessa área. Procure lá a nossa igreja ali na rua Ives de Tarsis, Ives de Tarsis no JK3. Assim que você entra ali no bairro Santos Dumont 2, a nossa igreja está de frente ali para você. E o pastor Luiz vai estar ali com a equipe te aguardando, tá? Então toda quinta-feira essa campanha poderosa, colocando sua casa em ordem. E ontem eu tive o prazer de colocar ali junto com os irmãos a minha casa em ordem, receber belos louvores, orações. Deus falou na casa poderosamente. Eu creio que toda quinta-feira tem sido um momento de muita graça ali, de colocar a casa em ordem. E o texto, desde quando o pastor Luiz me passou o tema, o texto que veio ao meu coração, à minha mente, eu confidenciei esse texto ao obreiro Everton Lincoln aqui da congregação, que é o texto que veio a mim, sobre essa mulher que acabara de perder uma dracma. Na ocasião aqui, querido, que Lucas está escrevendo, que Jesus está ali, né, em que Jesus conta essa parábola da dracma perdida, Jesus estava ali cercado por publicanos e pecadores que se ajuntaram para ouvi-lo. Mas também, querido, tinha pessoas ali santas, pessoas ali líderes espirituais. Então tinha ali 3 classes de pessoas. Tinha ali os publicanos, tinha ali os pecadores e os líderes religiosos. Sim, querido, os pecadores eram aquelas pessoas moralmente marginalizadas e de má reputação na sociedade. Essas pessoas não possuíam um padrão de vida aprovado pelos religiosos daquela época que existiam ali e que estavam ali também ouvindo a Cristo. Por isso, elas eram praticamente excluídas do convívio social. Já a outra classe, os publicanos, eram cobradores de impostos ali. Os judeus, querido, que estavam a serviço do Império Romano e eram considerados como traidores, Levi, da pátria ali, traidores ali, porque trabalhavam para Roma. Os publicanos eram vistos pelo povo como traidores que extorquiam os próprios irmãos ali. Era, querido, comentado, aleluias,
recomendados ali que os judeus evitassem ao máximo ter contato com essas classes de pessoas. Porém, Jesus não apenas ali, querido, tinha contato com essas pessoas, mas também comiam com eles e até mesmo iam em busca deles, como diz Lucas 5, 27 e 29, meu amado. Jesus não só comia com ele, mas ia em busca dessas pessoas que a sociedade descriminalizava, a sociedade não queria contato. É por isso, querido, que a obra que Cristo veio fazer, a missão que Cristo deixou para a igreja, não é só de comer com esse tipo de gente, mas para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Foi assim, querido, com Mateus, que cobrava ali imposto, que era chamado de Levi, um publicano que o Senhor escolheu para ser um dos seus 12 apóstolos. Esse tipo de comportamento desagradava, querido, completamente os fariseus e os doutores da lei, que era a terceira classe de pessoas que estavam ali ouvindo essas parábolas que Jesus começa a dizer. Porque Jesus cita essas palavras diante do murmúrio, diante do questionamento, diante, querido, ali do pensamento que os fariseus ali tinham, querido, e os doutores da lei tinham acerca do Senhor Jesus Cristo. Com toda sua ignorância e e soberbas ali religiosas, eles não conseguiam perceber que o propósito pela qual o Filho de Jesus veio ao mundo, o propósito pelo qual o Filho de Jesus veio ao mundo é buscar e salvar o perdido, meu amado. É buscar e salvar o perdido. Então, diante dos religiosos escandalizados, Jesus contou essas 3 parábolas, entre elas a parábola da dracma perdida. A palavra da dracma perdida. Meu amado, precisamos entender algo nessa noite. Essa é uma parábola bem pequena. Você vai ver que a conotação que Cristo dá a ela é diferente das outras duas. É uma parábola bem pequena, bem reduzida, mas porém, em sua simplicidade, revela uma história completa e profunda. A história da mulher, querido, e a sua dracma perdida se harmonizavam à vida cotidiana do período daquele século ali. Essa dracma perdida, em algumas traduções, eram conhecidas como uma moeda de prata. Era uma moeda grega. Sim, uma moeda grega, tal como o denário romano. A dracma correspondia à quantia paga ao trabalhador comum por um dia de serviço. Sim, essa dracma correspondia a um dia de serviço de um trabalhador, meu amado. Outros sugerem que as 10 dracmas eram toda a economia daquela mulher. Outros apontam para a possibilidade de que as 10 dracmas fazia parte do seu dote ali. Do seu dote, querido, quando ela fosse casar, era o dote dela. Era usado como um tipo de enfeite para a sua vida. Se for esse o caso, então é possível, meu amado, que ela tenha colocado as 10 dracmas em uma corrente em volta do seu pescoço. Sim, querido, conforme o costume da época, ela também poderia ter atado as moedas em uma tira de pano que enfeitava seu penteado. Seja, meu amado, como for,
o que você tem aprendido. O fato de a mulher perder uma das dracmas foi motivo de grande ansiedade na vida dela. Seja essas 10 dracmas, seja essa dracma um dia inteiro do seu trabalho, seja essa dracma um colar que agora perde uma dessas moedas, ou seja um enfeite colocado na cabeça em um turbante. Não me importa, querida, a maneira que ela usava essa dracma. Me importa saber que a perda dessa dracma ocasionou na vida daquela mulher uma grande ansiedade. E eu creio que eu e você já passamos por isso, de procurarmos uma coisa, de lembrarmos de uma coisa, irmos até o encontro dessa coisa e percebermos que ela está perdida, que ela está ali, querido, em algum lugar que nós não conseguimos encontrar. Essa era o sentimento que se passava. E como eu vou repetir, eu creio que eu e você um dia perdemos algo. Já perdemos algo e ficamos ali preocupados. Aonde, meu Deus, me ajuda a encontrar? O nosso coração acelerou. Era essas evidências que estavam passando na vida dessa mulher que perdeu aquela dracma. Jesus também fala que ao procurar a dracma perdida, a mulher acender uma lâmpada. Isso indica provavelmente que Jesus estava utilizando como pano de fundo dessa mensagem, meu amado, para a sua parábola, uma típica casa de uma pessoa de classe pobre. Essas casas eram bem pequenas, tinham pisos de terra batido e não havia janelas. Eu creio que eu e você já entramos em casa assim, que não tem piso, mas é de terra batida, querido. Nessa época as casas não possuíam janelas para entrar a claridade do sol como hoje. O pedreiro ali deixava faltar algumas pedras, entendendo que pelaquele espaço ali pequeno entraria durante o dia alguns raios solares dentro daquela casa e poderia ajudar a iluminar aquela casa. Não havia janela. Às vezes, querido, os construtores, como eu disse aqui, deixavam algumas pedras faltando na parede, próximo do teto ali. Isso servia para permitir a ventilação no interior da casa. Entretanto, tais aberturas ali de ar não era suficiente para prover a iluminação adequada. Então, quando se perdia alguma coisa ali dentro de casa, se perdia alguma coisa ali, querido, era difícil achar só com a claridade que entrava nessas aberturas. É por isso que ao perceber que ela havia perdido essa dracma, ela pega um dos recursos que ela possuía, uma lamparina feita ali, querido, com uma pequena botija de azeite, a qual um pavio encostava nele e a qual se acendia e era promovida a luz. Hoje nós temos a lâmpada, mas naquela época era assim que era feito. Ela acende ali. Mas o interessante, querido, eu ontem falara sobre isso. Ali existia 3 classes que estavam ouvindo a Cristo: o pecador descriminalizado pela sociedade, o publicano que não era bem visto e os líderes religiosos. Quando ele conta a primeira parábola, a parábola da ovelha perdida, a ovelha sendo um animal irracional, quando ela desgarra do rebanho e que se perde do rebanho, mesmo sendo irracional, ela sabe que está perdida, mas ela não consegue achar o caminho de volta. Por isso precisa que o pastor deixe as 99 seguras ali, asseguradas, alimentadas, cuidadas,
e vá buscar, porque ele sabe que ela sozinho não vai conseguir voltar, meu amado. A segunda parábola que ele conta ali é a da dracma perdida, um objeto inanimado que está perdido agora e que se alguém não procurar, ele não vai conseguir se achar sozinho e voltar para o lugar aonde ele deve estar. E terceiro, querido, um ser humano passivo de raciocínio que pede a sua herança e sai mundo adentro, que entra em conflitos na sua vida desregrada e agora no momento de lucidez lembra da casa do pai e sabe o caminho de volta. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Querido, tem ovelhas que se perdeu e não consegue voltar sozinha. Você tem que ir atrás dela. É por isso que Jesus só não comia, mas ia atrás desse tipo de pessoa, ia atrás desse tipo de ovelha. Tem pessoas que são como a dracma, que se ninguém procurar diligentemente, se ninguém procurar incansavelmente, ela não vai conseguir ser achada. Se ninguém não tiver exposto, querido, a romper o seu comodismo, a romper o cansaço de um dia de trabalho e procurar incessantemente por essa dracma, não vai conseguir. Há outros, querido, que a igreja não vai precisar ir atrás. Há outros que sabem, vai conseguir achar o caminho de volta e voltar, porque sabe que dentro daquele lugar há um pai zeloso, um pai amoroso, querido. Eu sei que essas três palavras, ela tem como tema central o amor de Deus pelo pecador, o amor de Deus pelo perdido. Meu amado, deixa eu dizer algo da parte do Senhor. Quando aquela mulher percebe ali que o que ela perdeu não estava fora do convívio dela, não estava fora da casa dela, isso me chama a atenção. Que quando ela perde, ela está perdida ali, não consegue achar, ela não comenta com ninguém. Ela não sai, querido, nas redes sociais comentando o seu problema, ou até mesmo procurando pessoas que não podem ajudá-lo em nada. Ela ali, querido, dentro da sua casa, solitária, ela e o Senhor e ela e algumas circunstâncias que Deus providenciou para que a moeda fosse achada, meu amado. Ela então providencia a primeira coisa para poder, querido, facilitar o acesso àquela dracma perdida. Ela acende uma lamparina, ela acende uma luz. É por isso que quando Pedro interpelou a Cristo dizendo que ele não fosse no caminho do Gólgota, ele diz: convém que eu vá, porque se eu não for, o Pai não vai enviar aquele que precisa vir, porque sem ele nada do que foi feito poderia ser feito. Se vocês não deixarem eu ir, o Pai não vai enviar aquele que vai facilitar você de achar a dracma, de você, querido, acender em sua vida a casa que ele quer morar a sua vida. Se você não deixar eu ir, Pedro, o Pai não vai poder mandar o Consolador. E quando esse vier, ele vai te expor o juízo, a justiça e o pecado da humanidade, meu amado. Quando aquela mulher acende aquela lamparina, quando ela sente, clareia tudo em volta dela, principalmente, querido, ali dentro aonde ela estava, do local aonde estava. Meu amado, quando Jesus disse que ele fosse, o Pai enviaria o Espírito Santo, ele faria a mesma função, meu amado, dessa lamparina. Ele quer iluminar a sua vida. Se você deixar acender em sua vida a pessoa do Espírito Santo, o poder de Deus, a glória de Deus manifesta através
através do Espírito Santo. Se você deixar esse Santo Espírito habitar em você, ele vai trazer claridade em muitas áreas da sua vida que você precisa se arrepender, que você precisa, querido, ser iluminado pelo poder da glória de Deus, ser convencido por esse Espírito. Quando ela acende a lamparina, ela é convencida. Sabe por quê? Porque quando ela olha, ela diz: olha, do jeito que está, não tem como eu encontrar nada. Da maneira que a minha casa se encontra, não tem como mesmo eu achar nada. Meu querido, o Espírito Santo, ele veio para expor o seu pecado para você mesmo, meu amado. Então, meu querido, deixa a luz do Espírito Santo tomar a sua vida hoje. Ei, casa eterna, habitação, morada do Senhor, deixa esse Espírito adentrar em sua vida e ele vai tirar todas as trevas que o diabo tenta insistir em colocar em sua vida e na vida dos teus. Ela acende, ela pega ali, querido, ela pega ali, ela tem a ajuda ali de uma lamparina, tem a ajuda da lamparina do céu nessa noite sobre a sua vida, tem a ajuda do Espírito Santo nesse dia sobre a sua vida, tem ajuda, querido. Deixa esse Espírito te ajudar. Para isso ele veio, para te consolar, para isso ele veio, para tirar a escuridão da sua vida, para isso que ele veio, para refletir em sua vida a imagem de Cristo, querido, porque o diabo não tem medo de você bem vestida, o diabo tem medo do poder através da unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Sim, e sobre a vida dos seus, Levi. Ela tem ali em suas mãos a ajuda da lamparina. A mulher então, ela percebe que a casa está bagunçada. Ela percebe que a casa precisava ser colocada em ordem. Sim. Quando esse Espírito entra na minha vida, entra na sua vida, primeiramente ele revela o que está fora de ordem dentro de mim. Porque eu sou a morada, eu sou a casa de Deus. Se essa casa estiver bagunçada e você permitir o auxílio desse auxiliador, querido, ele vai fazer não só morada em sua vida, mas ele vai iluminar as partes obscuras da sua história e vai haver luz ali. E aonde houver luz, a treva tem que ser dissipada. É como lá no início, lá na criação, quando as trevas paravam sobre a face do abismo, quando a terra estava coberta de treva, Deus disse: haja luz, e houve luz. Aonde há luz, as trevas têm que ir embora. Então deixa essa luz entrar, deixa o brilho do Espírito Santo brilhar, deixa ele remover, deixa ele te mostrar o que precisa ser colocado em ordem. Aonde a casa está bagunçada, é tempo de arrumarmos a casa. É tempo de arrumarmos essa morada. É tempo desse Espírito ser aceso em nós. E esse Espírito aceso em nós iluminar as escuridões que a nossa vida está envolvida. E largarmos essas escuridões e virmos, querido, para a resplandecente luz da glória do Senhor. Sim, levanta hoje e resplandece, porque a luz de Deus te encontra. A luz estava sendo produzida na casa daquela mulher com a lamparina. Deus quer produzir com a lamparina chamada Espírito Santo em sua vida, querido, uma luz que vai fazer as escamas dos seus olhos caírem e você perceber, meu amado e minha amada, com clareza o que está fora do lugar em sua vida e que tem te feito perder muitas coisas, pessoas a qual você ama, situações, bênçãos prometidas pelo Senhor.
Sim, meu amado, o que você tem perdido por não deixar essa luz clarear, querido, a sua vida? Deixa a luz do Espírito Santo te clarear, deixa Ele te mostrar aonde você precisa varrer da sua vida. O segundo instrumento que ela pega é uma vassoura, porque sabemos que toda boa faxina é feito com água, é feito com pano e é feito com vassoura. Sim, querido, sim, há uma vassoura da graça de Deus, há uma vassoura, querido, da graça de Deus, que precisa varrer da sua vida. A luz vai iluminar o que você precisa varrer para fora da sua vida. A luz vai iluminar o que você precisa varrer para fora da sua vida. E o que você precisa varrer hoje? Lembre-se que a dracma está perdida dentro de casa. O pior perdido não é aquele que vai e gasta tudo com meretriz e prostituta. O maior perdido não é aquele que trabalha, querido, para pessoas que eu acho que não devem trabalhar. O maior perdido é aquele que se veste com roupas de santidade, com cara de piedade, mas por dentro está como sepulcros caiados, querido. A mensagem de Cristo nessas dracmas é para o perdido, é para o publicano, mas principalmente, querido, é para aqueles líderes religiosos que perderam o chamado, que perderam a essência do verdadeiro e da verdadeira missão de Cristo, que era ir atrás, querido, de buscar e salvar o que se havia perdido. Quem sabe, meu amado, você se sente melhor do que o outro. Quem sabe, querido, porque você já tem um nível mais avançado de espiritualidade, discriminiza aquela pessoa porque ela veste. Quem sabe, meu amado, você está dentro do local de culto, mais preocupado com vestimenta, mais preocupado com coisas que a traça e a ferrugem consome, meu amado, mas não sente mais, querido, o poder de Deus, porque vestiu um rótulo de santidade da qual você mesmo não tem. Quem sabe você está cometendo o mesmo erro. A dracma perdida são líderes, querido, são pessoas que se acham melhor do que o outro. São pessoas, querido, que está dentro da casa, mas não percebe que perdeu, a não ser quando sente a falta. Está perdido dentro da casa do pai. Lembra que o perdido foi e voltou, e o filho que estava dentro da casa não sabia o pai que tinha. Sim, querido. Ao acender a luz, ao pegar a vassoura, ela começa a colocar a casa em ordem. E colocando a casa em ordem, ela acha o que está perdido. Ela varre a casa em busca da dracma perdida. Ela procura em cada canto, com muita diligência, com muita ânsia, com muita vontade. Sim, querido. Até que ela consegue encontrar a moeda. Por que você já desistiu, querido? Sabe por quê? Porque de vez de você deixar a luz do Espírito ser acesa na sua vida por Deus, você tem trilhado caminhos de trevas, caminhos que têm te feito perder muitas coisas. Meu amado, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Pastor, o senhor não me conhece, o senhor não sabe, eu não tenho tido força para voltar a uma igreja que vai atrás de você, querido. Nós vamos te procurar, seja nem que for em oração, incansavelmente pela sua vida. Deixa a luz, querido, te alcançar. Deixa essa luz revelar o que está fora do lugar em sua vida. Sim, meu amado. Deixa o Espírito Santo te encontrar. Você é a casa de Deus. Você é a morada que Ele almeja habitar. Querido, deixa eu te dizer algo.
que nós ministramos ali ontem, na nossa igreja. Aquela dracma, ela tinha valor nela. Quando aquela mulher perde ela deixa de ter valor? Não. Ela continua tendo valor, mas um valor perdido. Vou repetir, ela continua tendo valor, mas esse valor está perdido. Pastor, o que o senhor quer me dizer com isso? Meu amado, mesmo bagunçado, mesmo tudo estando fora do lugar na sua vida, há um valor dentro de você. Ele só está perdido, mas esse valor se encontra aí. Esse valor é a sua vida. Você tem valor. Você tem valor, e um valor imensurável para Deus. Deus te ama incondicionalmente, o amor dele é pela sua vida. Não deixe ninguém te dizer o contrário. Há um amor imensurável pela sua vida, há um valor imensurável em você, querido, que hoje, se permitir, a luz do Espírito Santo vai te iluminar. O poder de Deus vai varrer da sua vida todas as travas e armadilhas, enganos do diabo, e você vai achar novamente os altares do Senhor para se derramar no altar do Senhor. Sim, sim. A mulher desejou incansavelmente alcançar o que havia perdido. Será que você que tem um Espírito sobre a sua vida, será que você que já reconheceu as trevas que existiam e varreu para fora de você, pela graça de Jesus Cristo, permitiu que essas trevas essa sujeira fosse tirada da sua vida? Será, querido, que você tem deixado esse valor resplandecer sobre a sua vida? Porque quando aquela mulher, ela acha ali a dracma perdida, a mulher deseja agora, querido, não só estar alegre, mas ela deseja agora compartilhar com alguém a alegria. Ela deseja agora, querido, sair. Enquanto você não se achar, não saia do local que Deus tem te colocado. Mas quando você se achar, quando a alegria do achado entrar na sua vida, quando o Espírito te achar, o poder de Deus te achar e te alegrar, não guarde só com você, querido. É por isso que Davi, ao ser achado pela unção de Deus, ele diz: enche-me até transbordar, porque o que está sendo derramado em mim, eu quero derramar na vida da minha família, eu quero derramar em pessoas, eu quero que a alegria que Deus está colocando em mim seja compartilhada, seja derramada na vida de outras pessoas. Ela reparte alegria, ela reparte a sua alegria com as amigas, com os vizinhos, com as vizinhas. Afinal, meu amado, a dracma estava novamente guardada em segurança. Ei, meu querido, você vai ser novamente guardado em segurança pelo poder de Deus, pela unção do Senhor, pela palavra libertadora. Deixe o Espírito te conduzir a achar novamente os valores que está perdido dentro de você. Sim, deixe, querido. Deixe esse valor ser achado dentro de você. Meu amado, o ensino aqui principal da parábola da dracma perdida ficou claro. Ficou claro, querido, que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade, que não guardam essa adoração só para Ele, mas compartilha com o vizinho, compartilha com o amigo, compartilha com aquele não conhecido, compartilha, querido, com aqueles que a sociedade descriminalizam, que a sociedade, até mesmo alguns irmãos da igreja, acham loucuras irmos atrás desse tipo de pessoas. E quem sabe, meu amado, a sua condição hoje é a mesma condição daqueles líderes ali que questionavam o ministério de Cristo por não só comer, mas buscar o que se havia perdido. Quem sabe você, meu amado, não estaria no grupo dos publicanos,
Quem sabe você, meu amado, com esse pensamento que tem, não estaria no grupo dos pecadores, mas está incluído nos grupos dos fariseus e líderes religiosos, que criticam a atitude daqueles que estão, querido, dispostos a buscar e salvar aqueles que ninguém quer buscar e salvar. Quem sabe, meu amado? Podemos perceber, querido, uma importante aplicação prática para a nossa vida cristã. Devemos sempre perguntar qual tem sido a nossa atitude para com os perdidos. Qual tem sido as nossas atitudes para o perdido? Será que estamos tendo a presunção de desprezar aqueles a quem o próprio Deus busca? Será que não estamos sendo presunçosos em desprezar aqueles que o próprio Deus busca? O contexto da parábola da dracma perdida nos convida a olhar para o exemplo de Jesus, meu amado. A dracma perdida nos convida a olhar para o exemplo de Jesus, meu querido. A igreja de Cristo deve agir para com os pecadores, assim como nosso Senhor agiu, buscar e salvar a vida que está se perdendo. É triste, meu amado, ver que muitos se denominam cristãos, mas seguem o exemplo dos escribas e dos fariseus. É triste ver isso, que estamos mais preocupados com vestimentas, com atitudes, queridos, que não é a atitude de Cristo. Quem sabe eles estavam ali, os fariseus e escribas, criticando, mas eles estavam ali aos pés de Cristo, sendo alimentados pelo poder do Senhor. Quem sabe aquele que você critica na hora de culto, porque na sua visão não está vestido adequadamente, não está sentado adequadamente, mas está ali, querido, recebendo, está ali voando nas asas do Espírito, está ali permitindo varrer da sua vida tudo aquela escuridão, querido, que faz perder aquilo que temos de melhor e valoroso em nossa vida, que é a comunhão com o Espírito Santo. Sim. Quem sabe, meu amado, você não está tendo o mesmo exemplo dos escribas e fariseus. Eles não demonstravam amor pelos perdidos. Ele não demonstrava amor por aqueles que estavam à volta de Cristo ouvindo. Meu amado, em nome de Cristo Jesus, ao invés de você evitar os pecadores de seu tempo, ao invés de você evitar os pecadores de seu tempo, Jesus frequentemente estava acompanhado deles. A coisa é tão séria que ele deu fim aqui, termino aqui. Eu fui fazer uma visita alguns meses atrás, eu e o nosso irmão Eberton Lincoln, ele estava comigo e ele ouviu o que eu vou te comunicar. Uma pessoa me perguntou assim: pastor, o meu irmão é ímpio, o meu irmão ainda não serve o Deus a qual nós servimos. E eu não lembro se era aniversário ou ele ia casar, e ele me convidou a estar, se não me falha a memória, era aniversário, me convidou a me alegrar com ele no aniversário dele. Só que lá, pastor, ele vai usar coisas daquilo que ele acha, e eu pergunto ao senhor, eu devo ir ou não? Eu peguei sem pensar, querido. Eu virei e falei: lá é o lugar que você precisa estar. Lá é o lugar. Desde que você não vai se sentir corrompido. Porque tem pessoas que podem ir a determinado lugar, porque aquele lugar não vai influenciar ele. Se você ainda, querido, é tentado às músicas seculares, é tentado à bebida, é tentado à droga, não vá. Se você ainda não foi liberto verdadeiramente, isso aí, ainda o seu corpo tende-se para isso, não vá.
Mas se você já venceu tudo isso, e isso não te atrai atenção, isso não te dá desejo nem vontade de retroceder, é esse lugar que você precisa estar. E ele ficou admirado. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o meu pastor, ele todo ano ele me convida, eu não vou, porque o meu pastor diz que lá não é lugar para mim estar. Eu falei, mas você ainda tem vontade de beber, tem vontade de fumar, tem vontade de se prostituir, de adulterar? Ele, não, pastor, graças a Deus eu não tenho mais vontade de nada disso. A minha vontade, o meu vício é só Jesus Cristo. Eu falei, então lá é o lugar que você deve estar. As minhas ovelhas aqui, eu não escondo, eu tenho a minha vida aberta. E às vezes, querido, nós somos convidados a estar em alguns lugares para assarmos uma carne. E algum desses lugares não é lugar a qual eu tenho hábito que faz parte da minha vida, mas eu tenho amigos ali, eu tenho irmãos em Cristo, eu tenho rapazes ali, moças ali que eu vi crescendo, amado, que eu tenho uma admiração e um amor constantemente por ele. E eu, toda vez que me convida, eu estou ali junto com ele. E eu já ouvi nestes lugares, você é um amigo diferenciado. Porque eu tive amigos que bebiam comigo, que farreavam comigo, que hoje proferem a mesma fé que você. E hoje não vem nem para almoçar comigo. Querido, eu tenho que ser luz aonde a luz precisa ser usada. Se eu acender uma luz agora diante da claridade que está ali do lado de fora da minha janela, que significado a luz vai ter nessa claridade que está ali fora? Agora, quando essa claridade ir embora, que escureceu, acender essa luz, ela vai fazer toda a diferença. Jesus te chamou para fazer a diferença no meio dos teus, nos locais que precisavam. Os escribas e fariseus, querido, eles eram muito santos e, no entanto, eles estavam afastados do propósito de Deus. Ao invés, meu amado, de evitarmos os pecadores desse tempo, sigamos o exemplo de Jesus, que frequentemente estava acompanhado deles. Eles têm que nos acompanhar, nós temos que ir em busca deles, querido. Então não se escandalize quando vê o pastor Leonardo Malaquias assentado com tais ou tais entrando dentro da casa dele. Eu só não permito que entre o vício com ele, a bebida, a droga, não faz entrada nos meus portões. Mas na sua casa eu vou, comungo com você, sem tocar, querido, no seu estilo de vida. E dentro da oportunidade, eu alcanço a sua vida através da luz que um dia me alcançou. Sim. Nosso Senhor se assentava à mesa com eles e ativamente os buscava. É isso, querido. Jamais, meu amado, deveríamos correr o risco de desprezarmos aqueles a quem o Senhor busca. Como os seus seguidores, devemos proclamar que Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Muitas pessoas ainda não dariam importância a uma simples dracma perdida, mas tal como aquela mulher buscou sua dracma perdida, Deus busca aqueles a quem o mundo despreza. Deus buscou a mim. O mundo me desprezava. Eu me fazia desprezível. E Deus me buscou. Eu não sei sua história de vida, querido, eu sei a minha. Então, se Deus te buscou sendo a pior espécie que nós éramos, por que agora descriminalizar aqueles que Jesus deu a vida por ele? Sim, querido. Quem o mundo despreza é aquele que nós devemos prezar por ele.
Isto, meu amado, é porque o valor e o mérito não estão no perdido, mas naquele que os encontra. O valor maior, querido, não estava naquela dracma. Estou sentindo a presença de Deus, meu amado. O valor maior não estava naquela dracma. Estava na vida daquela mulher que buscou incessantemente encontrar o valor daquela dracma. É por isso, querido, que eu busco incessantemente que Deus me use para buscar o valor que está aí dentro de você, que ninguém valoriza. Você tem um valor imensurável para Cristo, você tem um valor imensurável para a Igreja Metodista Wesleyana Jardim Atalaia. Você tem um valor imensurável para a minha vida, querido. É por isso que o meu maior salário, quem convive comigo sabe, é a sua alma se reconciliando com Cristo. É eu podendo te levar ao tanque do batismo, querido, e te batizar. É eu podendo levar você, querido, a encontrar com o mesmo Senhor que não me desprezou quando eu estava num charco de lodo, aonde eu estava no lamaçal de pecado, quando todos diziam, não presta, não vale para nada. Ele olhou com seu olhar de amor para minha vida e diz, para o mundo não vale nada, mas para mim será um instrumento que eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo amor das vidas. Não se sinta melhor do que ninguém. Não se sinta melhor do que ninguém porque você tem uma vida financeira melhor, porque o seu traje não é como o traje do outro. Não fique preso a isso, porque o que fica preso a isso é enquadrado a seguir o exemplo dos escribas e dos fariseus, meu querido. Mas seja uma pessoa de Cristo. Relacione com tudo e com todos, e todos quanto Deus colocar para você se relacionar. Lembre que você precisa ser uma lâmpada acesa na vida dele e uma vassoura da graça de Deus para varrer da vida dele aquilo que o fez perder os valores que Deus colocou na vida dele. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você aumente o volume aí agora. E escute Deus falando com você através deste louvor. O quanto Ele te ama. Se acomoda, feche os seus olhos agora. Se puder, querido, incline agora a sua face para baixo. E pense nesse louvor. Escute a voz de Deus falando com você. O maior valor não estava naquela dracma, o maior valor não está nas dracmas da pessoa que procura diligentemente encontrá-la. É um valor imensurável em sua vida, meu amado, dado por Deus. Ele te ama tanto, Ele te ama tanto, deixa Ele te encontrar. Permita ser achado por Ele, volte hoje mesmo. Volte hoje mesmo, eu sei que te mataram, eu sei que líderes te desprezaram, eu sei que pessoas te abandonaram, mas Deus não te abandonou. Você tem valor imensurável para Ele. Ele te ama, pecador. Ainda que você esteja todo bagunçado, deixa Ele te organizar. Deixa a luz do Espírito brilhar em você. Deixa a vassoura da graça passar em sua vida. Deixa o poder, a mão poderosa do Senhor te resgatar.
Sim, querido. Deixa Ele mudar a tua história. Deixa Ele fazer de ti um vaso de honra. Deixa Ele te dar vitória, missionária Keila. Aleluia. Mãe, Ele te ama. Ele te ama, minha mãe. Para quem não sabe, querido, Denise Malaquias é minha mãe, amém? Está ali, Fernando Storin, ligadinha conosco. Vencer dele, querido. Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui esta noite. Vencer dele, minha amada. Vencer dele, só dele. Deixa Ele ser o único e suficiente Salvador da sua vida. Esquece a religiosidade. Volte a sua vida para Ele. Seja encontrada por Ele. Seja encontrado por Ele. Renda a sua vida a Ele. Filho, vem ser teu. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante mais alto para Ele. Filho, eu quero tanto, vai. Filho, eu quero tanto. Enxugar meu pranto. Te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante para Ele. Eu te amo tanto. Dentro desses lares agora, Senhor. Principalmente esses lares que precisam tanto do Senhor. Leva, Senhor, a igreja reunida aqui no Jardim Atalaia a entrar dentro desses lares que precisam do Senhor. Que nós não fiquemos presos à condição sexual, social. Que nós não fiquemos presos, Senhor, às vestimentas, as dogmas, ó Pai, humanos, Senhor, a padrões humanos, mas a padrões divinos, Deus. Que nós possamos, ó Pai, nos levantar neste dia e varrermos diligentemente para fora da vida dessas pessoas, Senhor, até encontrarmos para Ti, Deus. Que a cura dessa mulher adentre hoje a vida dela, que a cura desse homem adentre hoje, Senhor. Em nome de Jesus, que ela e eles sejam alcançados pelo Teu poder, pela Sua graça. Revigora ele, Senhor, revigora ela. Que essa luz acenda, Senhor. Que ela fique de pé, porque é chegada a glória, a luz do Senhor sobre ela e sobre ele. Que cada lar agora seja alcançado por esta palavra e por esse poder, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Querido, vai ficar esse louvor de fundo, amém? Eu quero dizer para você, você não é uma pessoa sem valor. Você não é uma pessoa sem significado. Você é uma pessoa que Deus estima muito e te ama incondicionalmente. Ainda que foi abandonado, esquecido, rejeitado. Ainda que te lançaram maldição, Deus quer te limpar. Deixa a sua vida ser alcançada por Ele hoje. E você que queira, querido, entrar pelas portas da igreja ali, do local de culto hoje, da Igreja Metodista Wesleyana, eu quero orar por você. Eu quero te abraçar hoje. Venha do jeito que você puder vir, querido. Ainda que seja nu, mas venha. Eu quero te abraçar.
Eu quero te dar um ósculo santo. Eu quero orar por você hoje no grande culto Liberta-me de Mim. Às 19 horas, eu quero estar ali, querido, te esperando, te aguardando. Rua 31, número 77, bairro Jardim Atalaia. Venha ser dele. Venha deixar ele ser teu Deus. E eu prometo, diligentemente, te procurar, até te encontrar, para me alegrar com os meus amigos, com os meus vizinhos, com todos aqueles que Deus deixar me derramar deles. Querido, eu vou ficando por aqui. Convido você a compartilhar essa live agora. A compartilhar, querido, essa live com as pessoas que precisam ser alcançadas agora. Querido, eu vou ficando por aqui. Tenha um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Que você comece o final de semana hoje com um grande culto Liberta-me de Mim a partir das 19 horas, orando pelo seu filho. Venha se derramar, venha buscar diligentemente pela vida do seu filho. Tá? Rua 31, número 77, ao lado da lanchonete, ponto top. Vem estar conosco. Eu te aguardo. Seja investidor em vidas. Envie aí seu dízimo, sua oferta através da agência 0166-X contra poupança 43606, dígito 2 do Banco do Brasil. Ou fale diretamente comigo. 033-98812-6732. Você fala diretamente comigo. Te aguardo, querido. Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Que Deus eleve a face dele sobre a sua face e tenha misericórdia de ti. Que Deus resplandeça a face dele sobre a sua e te dê a paz. A paz do Senhor, querido. Bom final de semana. Um bom dia de vitória para você. Paz de Cristo.